Olá, olá, gente. Vamos continuando a nossa leitura. Eu estou aqui nos Contos Fluminenses. Estou lendo o primeiro conto desse grande livro do Machado de Assis, um livro, um e-book que está aqui no meu computador, no meu notebook. E esse livro tem a ideia de reunir os contos do nosso genial Machado de Assis. Eu li já os 3 primeiros capítulos e agora pretendo terminar de ler, porque no total são oito capítulos. Vamos continuando então? O conto é Miss Dollar. Miss Dollar é o conto, e a Miss Dollar é uma cachorrinha que foi encontrada por um certo cidadão que acabou se apaixonando pela dona da cachorrinha. Então, e vamos ver o que vai acontecer. Isso foi no episódio passado. Agora eu vou fazendo um outro apontamento que eu tive o cuidado de verificar sobre uma ou outra expressão que eu acho que pode nos ajudar também aqui na nossa leitura. Vamos lá então? Capítulo 4. Achava-se Mendonça uma vez à porta do Carceler. Esse Carceler, gente, é uma confeitaria lá do Rio de Janeiro antigo. Então, achava-se Mendonça. Mendonça é o nosso protagonista. Achava-se Mendonça uma vez à porta do Carceler, onde acabava de tomar sorvete em companhia de um indivíduo, amigo dele, quando viu passar um carro e dentro do carro 2 senhoras que lhe pareceram as senhoras de Mata-Cavalos. Aqui uma expressão muito interessante, mata-cavalos, porque mata-cavalos fica numa região do Rio de Janeiro, antigo também, onde era um alagadiço, um lodo danado, como grande parte daquela parte da frente do Rio de Janeiro, como grande parte, pelo menos foi a pesquisa que eu tive, que eu fui ver aqui, como grande parte do Rio de Janeiro era alagadiço. Então o que se fazia? Você colocava a terra e fazia o aterro para poder, enfim, ganhar terreno ali. Então esse alagadiço era onde os cavalos se enroscavam, muitos quebravam pernas, por isso que é o tal do mata-cavalos a região. Então, voltando lá. É, Quando viu passar um carro e dentro do carro 2 senhoras que lhe pareceram as senhoras de Mata-Cavalos. Mendonça fez um movimento de espanto que não escapou ao amigo. Então, o movimento que o Mendonça fez foi tão expressivo que o amigo já ficou antenado. Ué, o que o Mendonça tem com essas senhoras? Que foi? Perguntou-lhe o amigo. Nada. Pareceu-me conhecer aquelas senhoras. Viste-as, Andrade? Andrade é o amigo dele. Não. O carro entrara na rua do ouvidor. Os dois que estavam à porta da confeitaria, os dois subiram pela mesma rua. Logo acima da rua da quitanda, parara o carro à porta de uma loja e as senhoras apearam, desceram e entraram nessa loja. Mendonça não as viu sair, mas viu o carro e suspeitou que fosse o mesmo. Apressou o passo sem dizer nada a Andrade, que fez o mesmo, movido por essa natural curiosidade que sente um homem quando percebe algum segredo oculto. Aqui é aquele amigo que a gente tem, às vezes tem, não é? Que na verdade se interessa pelos nossos segredos só para ter esse segredo, né? Não é bem a título de ajudar, é só para se municiar. Poucos instantes depois estavam à porta da loja. Mendonça verificou que eram as 2 senhoras de Mata-Cavalos. Entrou afoito com ar de quem ia comprar alguma coisa e aproximou-se das senhoras. A primeira que o conheceu foi a tia. Mendonça cumprimentou-a respeitosamente. Elas receberam o cumprimento com afabilidade. Ao pé de Margarida estava Miss Dollar, a cachorrinha, que, por esse admirável faro que a natureza concedeu aos cães e aos cortesãos da fortuna, deu 2 saltos de alegria vendo Mendonça, apenas viu Mendonça, chegando a tocar-lhe o estômago com as patas dianteiras. Então, saltou, tentando se mostrar para ele, e
quase tocando, chegando a tocar-lhe o estômago, na região do estômago, com as patas dianteiras. Parece que Miss Dollar ficou com boas recordações suas, disse Dona Antônia. Assim se chamava a tia de Margarida. Então, Dona Antônia é a tia, Margarida é a moça pela qual Mendonça está apaixonado. Creio que sim, respondeu Mendonça, brincando com a galga. Galga é uma raça de cães, né? E olhando para Margarida, a moçoila. Justamente neste momento entrou o Andrade, aquele amigo dele. Só agora as reconheci, disse ele, Andrade, dirigindo-se às senhoras. Então Andrade já conhecia essas duas senhoras. Andrade apertou a mão das duas senhoras, ou, antes, apertou a mão de Dona Antônia, né? E apertou os dedos da Margarida. Que estranho. Apertou a mão da tia e apertou os dedos somente da Margarida. Você vai ver depois lá por quê? Porque, né? Se eles já se conheciam. Muito bem, vamos lá. Mendonça não contava com este incidente e alegrou-se com ele por ter à mão o meio de tornar íntimas as relações superficiais que tinha com a família. Porque daí o Mendonça percebeu, falou assim, puxa, se o Andrade, que é meu amigo, meu chapa, meu brother, conhece a família, fica mais fácil de eu me aproximar da Margarida. Seria bom, disse ele a Andrade, que me apresentasses a essas senhoras. Na verdade, essas senhoras já conheciam o Mendonça, mas é que o Mendonça, sendo apresentado pelo Andrade, ganharia, assim, digamos, uma certa dignidade, uma certa chancela de que ele era gente boa, né? Pois não as conheces? Perguntou Andrade estupefato. Conhece-nos sem nos conhecer, respondeu sorrindo a velha tia. Por ora, quem o apresentou foi Miss Dollar, a cachorrinha. Antônia referiu a Andrade a perda e o achado da cadelinha. Então, Dona Antônia, contou para o Andrade o que tinha acontecido em relação à cadelinha. Pois, nesse caso, respondeu Andrade, apresento-o já. Feita a apresentação oficial, o caixeiro trouxe a Margarida os objetos que ela havia comprado. Então, a pessoa que estava atendendo a Margarida naquela loja trouxe os objetos que ela havia comprado e as duas senhoras despediram-se dos rapazes pedindo-lhes que as fossem ver. Né? É mais ou menos assim, você dá tchau para a pessoa e fala assim, vai lá em casa com aquela dessa tomar café, é mais ou menos assim. Não citei nenhuma palavra de Margarida no diálogo, isso aqui é Machado de Assis dizendo, escrevendo, digitando. Ele diz, não citei nenhuma palavra de Margarida no diálogo acima transcrito, porque, a falar a verdade, a moça só proferiu 2 palavras a cada um dos rapazes, então 2 palavras para eles. Passe bem, disse-lhes ela, dando as pontas dos dedos e saindo para entrar no carro. Dá a ponta no dedo de novo, passe bem. E ficou nisso. Ficando sós, agora os dois ficaram sozinhos. Saíram também os 2 rapazes e seguiram pela rua do ouvidor acima, ambos calados. Mendonça pensava em Margarida. Andrade pensava nos meios de entrar na confidência de Mendonça. O Andrade é aquele amigo da onça que quer saber o que está acontecendo, quais são os segredos da pessoa. A vaidade tem 1000 formas de manifestar-se como o fabuloso Proteu. Proteu aqui, gente, era um deus marinho que guardava os rebanhos de Netuno e era filho dos titãs. Titãs Tétis e Oceanos. Proteu tinha 2 dons que causavam inveja e interesse aos mortais. O dom da premonição, que conhecia o presente, passado e o futuro, e o dom da transformação, isto é, o Proteu podia assumir qualquer forma que quisesse. Então, este Proteu aqui tem a ver com exatamente isso.
A vaidade de Andrade era ser confidente dos outros. O Andrade tinha essa ideia de que ele sabia dos segredos das pessoas ali. Parecia-lhe assim obter da confiança aquilo que só alcançava da indiscrição. Que daí ele, imaginando que sendo indiscreto, perguntando para a pessoa, ele ganhava uma certa confiança, uma certa tranquilidade de amizade. Não lhe foi difícil apanhar o segredo de Mendonça. Antes de chegar à esquina da Rua dos Ourives, já Andrade sabia de tudo. Compreendes agora, disse Mendonça, que eu preciso ir à casa dela. Tenho necessidade de vê-la. Quero ver se consigo. Mendonça estacou. Parou. Acaba, disse Andrade. Se consegue ser amado, por que não? Mas desde já te digo que não será fácil. Mendonça opinando. Por quê? Margarida tem rejeitado 5 casamentos. Olha o Mendonça dizendo, Margarida rejeitou 5 casamentos. Naturalmente não amava os pretendentes, disse Mendonça com ar de um geômetra que acha uma solução. Geômetra aqui, né, é o sujeito dedicado àquela parte matemática, geometria, quer dizer, é muito racional, né? Então, ele disse, naturalmente ela não amava os pretendentes, né? Amava apaixonadamente o primeiro, respondeu Andrade. Opa! E não era indiferente ao último. Estranho. Houve naturalmente intriga, provavelmente Mendonça dizendo: também não, admiras-te. É o que me acontece. É uma rapariga esquisita. Isso o Andrade falando. Se te achas com força de ser o Colombo daquele mundo, quer dizer, o descobridor daquele mundo, lança-te ao mar com a armada. Mas toma cuidado com a revolta das paixões, que são os ferozes marujos destas navegações de descoberta. Entusiasmado com essa alusão, né, Colombo e tudo mais, essa alusão histórica debaixo da forma de alegoria, Andrade olhou para Mendonça, que desta vez entregue ao pensamento da moça, não atendeu à frase do amigo. Andrade contentou-se com o seu próprio sufrágio e sorriu com o mesmo ar de satisfação que deve ter um poeta quando escreve o último verso de um poema. Como se fosse assim, puxa, eu fui genial nessa afirmação aqui do Colombo, né? Mas veja, só voltando aqui, o Andrade conhece muito mais a Margarida do que o Mendonça. O Mendonça é um pretendente e o Andrade disse, olha o seguinte, ela já rejeitou 5 pretendentes e ela amava apaixonadamente o primeiro e não era indiferente ao último, né? Vamos indo lá, vamos continuando aqui agora no capítulo 5, capítulo 5º. Vamos lá então? Capítulo 5. Dias depois, Andrade e Mendonça, então os 2 amigos, foram à casa de Margarida e lá passaram meia hora em conversa cerimoniosa. Aquela conversa de cerimônia mesmo, formal. As visitas repetiram-se. Eram, porém, mais frequentes da parte de Mendonça que de Andrade. Mendonça ia lá mais vezes na casa. Dona Antônia, a tia, né, mostrou-se mais familiar que Margarida. Só depois de algum tempo, Margarida desceu do Olimpo, né, de onde ela estava lá, do silêncio em que habitualmente se encerrava. Quer dizer, deu o braço a torcer para conversar também com o Mendonça. Era difícil deixar de o fazer, porque Mendonça, conquanto não fosse dado a convivência das salas, que não estava acostumado, porque ele era um cara mais recolhido, lembra-se, né? Era um cavalheiro próprio para entreter 2 senhoras que pareciam mortalmente aborrecidas. O médico, Mendonça, sabia piano e tocava agradavelmente. A sua conversa era animada, sabia esses mil nadas que entretêm geralmente as senhoras quando elas não gostam ou não podem entrar
no terreno elevado da arte, da história, da filosofia. Então não foi difícil ao rapaz estabelecer intimidade com a família. Mendonça tinha traquejo social, embora não exercesse esse traquejo social. Posteriormente às primeiras visitas, soube Mendonça, por meio de Andrade, que Margarida era viúva. Olha, mais um dado, Margarida era viúva, não era solteira, né? Mendonça não reprimiu o gesto de espanto, que o Mendonça ficou espantado com essa informação. E ele disse, mas tu falaste de um modo que parecias tratar de uma solteira, disse ele ao amigo. É verdade que não me expliquei bem. Os casamentos recusados foram todos propostos depois da viuvez. Então ela ficou viúva e depois teve vários pretendentes que ela recusou, todos depois da viuvez. Mendonça perguntando: há que tempo está viúva? Há quanto tempo está viúva? Há 3 anos. 3 anos. Tudo se explica, disse Mendonça depois de algum silêncio. Quer ficar fiel à sepultura. É uma Artemisa do século. Essa Artemisa é uma deusa, deusa da caça e da vida selvagem, né? Andrade era cético a respeito de Artemisas. Sorriu à observação do amigo e, como este insistisse, replicou, porque o Andrade sabe mais coisas, né? Olha, mas se eu já te disse que ela amava apaixonadamente o primeiro, lembra-se, agora há pouco ele falou, e não era indiferente ao último, então não compreendo, nem eu, disse o Andrade. Então ela amava muito o primeiro. Eu imagino até que o primeiro é aquele que faleceu, né? E agora o último, vamos ver quem que é. Mendonça, desde esse momento, tratou de cortejar assiduamente a viúva. Isso deu mais energia para o Mendonça, foi lenha na fogueira da paixão do Mendonça. Margarida recebeu os primeiros olhares de Mendonça com um ar de tão supremo desdém que o rapaz esteve quase a abandonar a empresa, quase que ele desiste. Mas a viúva, ao mesmo tempo que parecia recusar amor, não lhe recusava estima e tratava-o com a maior meiguice deste mundo sempre que ele a olhava como toda a gente. Quer dizer, ela, embora desse uma certa distância dele, né, conservasse uma certa distância, mas tinha um certo carinho por ele e ele percebia isso. Então, olha, amor repelido é amor multiplicado. Aqui, né, a paixão sempre é assim. Cada repulsa de Margarida aumentava a paixão de Mendonça. Nem já lhe mereciam atenção o feroz Calígula, nem o elegante Júlio César. Júlio César e Calígula são cachorros, cães, que o Mendonça adora criar cães também, lá na casa dele. E vivia com esses cães. Então nem dava mais atenção para os cães. Os dois escravos de Mendonça começaram a notar a profunda diferença que havia entre os hábitos de hoje e os de outro tempo. Supuseram logo que alguma coisa o preocupava. Convenceram-se disso quando Mendonça, entrando uma vez em casa, deu com a ponta do botim no focinho de Cornélia. Cornélia e o outro cão. Ele acertou o focinho da Cornélia. E antes ele era todo cuidado com esses animais. Na ocasião em que a Cornélia, esta interessante cadelinha, mãe de 2 gracos rateiros, que é tipo de cachorro, festejava a chegada do doutor. Andrade não foi insensível aos sofrimentos do amigo. Então agora vem Andrade, amigo do nosso protagonista aqui. Andrade não foi insensível aos sofrimentos do amigo e procurou consolá-lo.
toda a consolação nestes casos é tão desejada quanto inútil. É porque a paixão já está instalada e qualquer consolo, qualquer papo não resolve nada, porque o apaixonado precisa do objeto que ele mantenha a sua paixão. Então qualquer papo não vai resolver nada, né? Mendonça ouvia as palavras de Andrade e confiava-lhe todas as suas penas. Aí o Mendonça abria o coração para o Andrade, e o Andrade, você sabe, era dado a escutar, a ter as intimidades das pessoas ali na mão dele. Andrade lembrou a Mendonça um excelente meio de fazer cessar a paixão, de acabar a paixão. Era ausentar-se da casa. O Andrade disse: melhor você se ausentar de lá, porque isso vai acabar a sua paixão, resolve imediatamente tudo. A isto respondeu Mendonça. Daí o Mendonça disse, com esse papo de que ele deveria se ausentar da casa da Margarida. A isto respondeu Mendonça, citando La Rochefoucauld. Esse La Rochefoucauld foi um dos introdutores, escritor, cultor do gênero de máximas e epigramas. Escritor que gostava muito de máximas, sabe, de frases de efeito, mais ou menos assim. Então, citando La Rochefoucauld, a citação do Rochefoucauld, respondeu Mendonça: a ausência diminui as paixões medíocres e aumenta as grandes, como o vento apaga as velas e atiça as fogueiras. Isto é, dizendo, a minha ausência lá, porque a minha paixão é gigante, não vai acontecer nada para mim. Eu vou continuar sendo apaixonado. A citação teve o mérito de tapar a boca de Andrade, que acreditava tanto na Constância como nas Artemisas, mas que não queria contrariar a autoridade do moralista nem a resolução de Mendonça. O moralista aqui é o La Rochefoucauld. Quer dizer, ele ficou na dele daí, em cima do muro, eu falei, tá bom, então, se ele pensa assim, deixa estar. Agora, gente, capítulo 6, vamos lá. Correram assim 3 meses. Então, 3 meses correndo com essa história aí. A corte de Mendonça não adiantava um passo, quer dizer, aquele flerte que o Mendonça está tentando fazer não resolveu absolutamente nada. Mas a viúva nunca deixou de ser amável com ele. Isso que é duro. Não quer, mas mantém assim uma certa fogueirinha acesa. E aí o Mendonça, isso acontece muito na vida real, ficou entusiasmado ainda, né? Ficava entusiasmado, porque ela não deu um basta, um corte no papo dele. Era isto o que principalmente retinha o médico aos pés da insensível viúva. Não o abandonava a esperança de vencê-la. Algum leitor conspícuo, agora é Machado escrevendo para nós, algum leitor conspícuo, isto é, um leitor ilustre, notável, ou um leitor assim que presta atenção no que lê, então algum leitor conspícuo desejaria antes que Mendonça não fosse tão assíduo na casa de uma senhora exposta às calúnias do mundo. Pensou nisso o médico e consolou a consciência com a presença do indivíduo. Antes, voltando, quer dizer, o Machado diz, o leitor pode pensar assim, pô, o Mendonça está né, tá se expondo demais, não deveria ir tanto à casa da viúva. Né? Pensou nisso o médico e consolou a consciência com a presença de um indivíduo até aqui não nomeado por motivo de sua nulidade e que era nada menos que o filho da senhora Dona Antônia e a menina dos seus olhos. Voltando aqui agora, surge um novo personagem que até então não tinha entrado na história justamente por conta da inutilidade dessa personagem, segundo o próprio Machado, mas que agora interessa ao autor, Machado, trazê-lo. Tratava-se de um indivíduo
um indivíduo que era filho da Dona Antônia. Então a Dona Antônia era tia da Margarida e a Dona Antônia tinha um filho, que é este moço que vai entrar na história aqui agora. Chamava-se, e que ela adorava, a menina dos seus olhos. Chamava-se Jorge, esse rapaz. Então agora entrou o Jorge, que gastava 200 mil réis por mês. Eu fiz o cálculo aqui, gente, para ter uma ideia, 200 mil réis por mês da época trazendo para agora dá mais ou menos 4 mil reais. 4 mil reais. Então, Jorge, que gastava 200 mil réis por mês, uns 4 mil reais por mês, sem os ganhar, quer dizer, vivia nas costas da mamãe, graças à longanimidade da mãe. O custo dele era 4 mil, dinheiro de hoje aqui. Frequentava as casas dos cabeleireiros, onde gastava mais tempo que uma romana da decadência às mãos de suas servas latinas. Não perdia representação de importância no Alcazar. O Alcazar era um cabaré da época no estilo parisiense que tinha lá. Montava bons cavalos e enriquecia com despesas extraordinárias as algibeiras de algumas damas célebres e de vários parasitas obscuros, né? As mulheres ali que se interessavam por ele. Então ele, ainda assim, gastava muito dinheiro sem ter de onde ele tirava da mãe. Calçava luvas da letra e botas número 36, duas qualidades que lançava à cara de todos os seus amigos que não desciam do número 40 e da letra H. Parece que isso aqui era um jeito de ser assim meio snob, né? De calçar esse número e calçar luvas de letra E. Vamos lá. A presença desse gentil pimpolho, esse moço, achava Mendonça que salvava a situação. Mendonça queria dar esta satisfação ao mundo, isto é, a opinião dos ociosos da cidade. Mas bastaria isso para tapar a boca dos ociosos? Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo como a assiduidade do rapaz. É porque naquele tempo, gente, nós temos que ambientar este conto 1800 e alguma coisa. Essa visitação contumaz de um jovem, de um senhor, numa casa onde moram duas senhoras e agora também esse rapaz, o Jorge, né? Não pegava bem para a sociedade. O pessoal ficava cochichando. O que esse cara fica fazendo nessa casa? Nessa coisa de cidade pequena, que infelizmente era da época. E essa malícia do mundo, agora, o Mendonça encontra assim como que um corte dessa malícia, porque ali tem um homem também, né? Então as pessoas não podiam ficar falando muito disso. É por isso que apareceu esse nosso amigo agora aqui, esse nosso outro personagem. Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo com a assiduidade do rapaz. Seria ela tão indiferente a tudo mais neste mundo? Será que ela era realmente a diferentona? Não. Então Margarida amava a mãe, tinha um capricho por Miss Dollar, gostava de boa música e lia romances. Vestia-se bem, sem ser rigorista em matéria de moda. Não valsava. Quando muito dançava alguma quadrilha nos saraus a que era convidada. Não falava muito, mas exprimia-se bem. Tinha o gesto gracioso e animado, mas sem pretensão nem faceirice. Quer dizer, uma pessoa absolutamente formal, às vezes, no trato. Quando Mendonça aparecia lá, Margarida recebia-o com visível contentamento. Olha aí, ó. Isso é combustível para a paixão do Mendonça. O médico iludia-se sempre, apesar de já acostumado a essas manifestações. Com efeito, Margarida gostava imenso da presença do rapaz, mas não parecia dar-lhe uma importância que lisonjeasse o coração dele.
Gostava de o ver como se gosta de ver um dia bonito, sem morrer de amores pelo sol. Interessante, interessante. Não era possível sofrer por muito tempo a posição em que se achava o médico. Uma noite, por um esforço de que antes disso se não julgaria capaz, Mendonça dirigiu a Margarida essa pergunta indiscreta. Foi feliz com seu marido? Margarida franziu a testa com espanto e cravou os olhos nos do médico, que pareciam continuar mudamente a pergunta. Ficou mudo de repente. Fui, disse ela no fim de alguns instantes. Mendonça não disse palavra. Não contava com aquela resposta, confiava demais na intimidade que reinava entre ambos. E queria descobrir, por algum modo, a causa da insensibilidade da viúva. Isto é, por que ela não cede à paixão? Falhou o cálculo. Margarida tornou-se séria durante algum tempo. A chegada de Dona Antônia salvou uma situação esquerda para Mendonça. Pouco depois, Margarida voltava às boas e a conversa tornou-se animada e íntima como sempre. A chegada de Jorge levou a animação da conversa a proporções maiores. Dona Antônia, com olhos e ouvidos de mãe, achava que o filho era o rapaz mais engraçado deste mundo. Mas a verdade é que não havia em toda a cristandade espírito mais frívolo. A mãe ria-se de tudo quanto o filho dizia. O filho enchia só ele a conversa, referindo anedotas e reproduzindo ditos e cestros do alcazar. Mendonça via todas essas feições do rapaz e aturava-o com resignação evangélica. Mendonça aturava, né, porque na verdade o Mendonça que queria ser a sensação do lugar. A entrada de Jorge, animando a conversa, acelerou as horas. Às 10 horas, retirou-se o médico. Então, 22 horas, retirou-se o médico, acompanhado pelo filho de Dona Antônia, que ia cear, que ia jantar. Mendonça recusou o convite que Jorge lhe fez, despediu-se dele na Rua do Conde, esquina da do Lavradio. Nesta mesma noite, resolveu Mendonça dar um golpe decisivo. Resolveu escrever uma carta a Margarida. Era temerário para quem conhecesse o caráter da viúva, mas, com os precedentes já mencionados, era loucura. Papel diria as coisas de muito melhor maneira que de boca. A carta foi escrita com febril impaciência. No dia seguinte, logo depois de almoçar, Mendonça meteu a carta dentro de um volume de George Sand, mandou-a pelo moleque a Margarida. George Sand foi o pseudônimo de Amandine Amandine Aurore Lucille Dupin, baronesa de Duvaudan. Nasceu em Paris em 1804 e foi aclamada romancista e memorialista francesa, consideram a maior escritora local lá, George Sand. Então, num livro de George Sand, ele enfiou a carta no meio e mandou por um moleque de recados lá a Margarida, no dia seguinte. Provavelmente contando da paixão dele e tudo mais. A viúva rompeu a capa de papel que embrulhava o volume, né? Porque o livro foi, a carta foi dentro do livro e deve ter sido enrolada. O livro foi enrolado em alguma coisa, foi embrulhado. Então, a viúva chegou lá, a viúva rompeu a capa de papel que embrulhava o volume e pôs o livro sobre a mesa da sala. Meia hora depois voltou e pegou no livro para ler. Apenas o abriu, caiu-lhe a carta aos pés. Ela não sabia o que tinha, né? Pegou o livro, ele mandou. Aí ela pegou o livro para ler, caiu o papel, a carta. E ela abriu e leu o seguinte. Então agora aqui é a carta que o nosso amigo apaixonado mandou para ela. Qualquer que seja a causa de sua esquivança, isto é, o ato dela se esquivar dele, respeito-a.
não me insurjo contra ela. Mas se me é dado insurgir-me, aliás, mas se não me é dado insurgir-me, não me será lícito queixar-me. Quer dizer, ele vai falar agora, ele vai queixar-se. Não é que ele vai se insurgir contra o fato de que ela não está dando chance para ele nenhuma, né? Não está dando lado para ele. Aí ele diz na carta: há de ter compreendido o meu amor, do mesmo modo que tenho compreendido a sua indiferença. Mas, por maior que seja essa indiferença, está longe de ombrear com o amor profundo e imperioso que se apossou de meu coração quando eu mais longe me cuidava dessas paixões dos primeiros anos. Quer dizer, ele falou: estou apaixonado. Estou muito mais apaixonado do que você está no sentido de se manter longe de mim. Não lhe contarei as insônias e as lágrimas, as esperanças e os desencantos, páginas tristes deste livro que o destino põe nas mãos do homem para que duas almas o leiam. É-lhe indiferente isso. Não ouso interrogá-la sobre a esquivança que tem mostrado em relação a mim. Mas por que motivo se estende essa esquivança a tantos mais? Isto é, 5 pretendentes, eu sou o sexto, né? Está dizendo. Você não quer papo com ninguém. Por que você se esquiva? E ele diz: na idade das paixões férvidas, ornada pelo céu com uma beleza rara, por que motivo quer esconder-se ao mundo e defraudar a natureza e o coração de seus incontestáveis direitos? Por que você não assume as suas paixões também? Por que você se esconde tanto? Perdoe-me a audácia da pergunta. Acho-me diante de um enigma que o meu coração desejaria decifrar. Penso às vezes que alguma grande dor a atormenta e quisera ser o médico do seu coração. Ambicionava, confesso, restaurar-lhe alguma ilusão perdida. Parece que não há ofensa nessa ambição. Se, porém, essa esquivança denota simplesmente um sentimento de orgulho legítimo, perdoe-me se ousei escrever-lhe quando seus olhos expressamente me proibiram de fazer isso. Rasgue a carta, que não pode valer-lhe uma recordação nem representar uma arma. Isto é, se esta carta não mexeu com você, rasgue-a, né? Se ela não vai servir como recordação, rasgue-a logo. A carta era toda de reflexão. A frase fria e medida não exprimia o fogo do sentimento. Não terá, porém, escapado ao leitor a sinceridade. Realmente ele foi sincero, era o que ele sentia. A sinceridade e a simplicidade com que Mendonça pedia uma explicação que Margarida provavelmente não podia dar. Quando Mendonça, essa parte aqui é boa, quando Mendonça disse a Andrade é aquele amigo lá, quando Mendonça disse a Andrade haver escrito a Margarida, o amigo do médico entrou a rir despregadamente. Fiz mal? Perguntou Mendonça. Estragaste tudo. Os outros pretendentes começaram também por carta. Foi justamente a certidão de óbito do amor. Os pretendentes anteriores, ele é o sexto, mandaram também carta. E exatamente aí é que a coisa não foi para adiante. Paciência. Se acontecer o mesmo, paciência, disse Mendonça, levantando os ombros com aparente indiferença, assim, né? Mas eu desejava que não estivesses sempre a falar nos pretendentes. Eu não sou pretendente no sentido desses. Ele está querendo se valorizar, conquanto seja pretendente. Aí, o amigo dele, o amigo do Mendonça, né,
O Andrade pergunta: não querias casar com ela? Sem dúvida, se fosse possível, respondeu Mendonça. Pois era justamente o que os outros queriam. Casar-te-ias e entrarias na mansa posse dos bens que lhe couberam em partilha e que sobem a mais de 100 contos. Deixa eu explicar aqui melhor. O Andrade diz, pois era justamente o que os outros também queriam. Os outros queriam casar. Mas aqui denota-se que os demais estavam de olho na grana dela, viúva, né? Que ela tem um patrimônio. Aqui o que ele diz, ó. Casar-te-ias e entrarias na mansa posse dos bens que lhe couberam em partilha, com a morte do marido, né? E que sobem a muito mais de 100 contos. 100 contos aqui, gente, cálculo de hoje, assim, eu tive a pachorra de olhar lá, fazer, mais ou menos 100 contos para hoje daria algo em torno de 10 milhões de reais. Então, 10 milhões de reais de patrimônio que ficou da viuvez. Vamos continuando aqui. Meu rico, se falo em pretendentes, não é por te ofender, porque um dos 4 pretendentes despedidos fui eu. Olha que informação nova. O Andrade, amigo dele, também esteve nessa fila de pretendentes aí. Então são 4 pretendentes anteriores, né? Um dos 4 pretendentes também fui eu. Tu? É verdade. Mas descansa. Não fui o primeiro, nem ao menos o último. Escreveste? O Mendonça perguntando, você também escreveu carta, como eu escrevi? Como os outros. Como eles, não obtive resposta. A viúva não responde. Isto é, obtive uma. Devolveu-me a carta. Portanto, já que lhe escreveste, espera o resto. Verás se o que te digo é ou não exato. Estás perdido, Mendonça. Fizeste muito mal. Olha que interessante. Andrade tinha essa feição característica de não omitir nenhuma das cores sombrias de uma situação, com o pretexto de que aos amigos se deve a verdade. Desenhado o quadro, despediu-se de Mendonça e foi adiante. Mendonça foi para casa, onde passou a noite em claro. Imagine a cabeça do Mendonça. Capítulo 7. Enganara-se Andrade. A viúva respondeu à carta do médico. Olha, respondeu. A carta dela limitou-se a isto. Ela mandou uma cartinha para ele. Perdoo-lhe tudo. Não lhe perdoarei se me escrever outra vez. A minha esquivança não tem nenhuma causa. É questão de temperamento. Quer dizer, estou me esquivando de você como me esquivei dos demais porque é do meu temperamento. Ficou na dela. O sentido da carta era ainda mais lacônico do que a expressão. Quer dizer, deixava mais dúvidas do que falava diretamente. Mendonça leu-a muitas vezes a ver se a completava, mas foi trabalho perdido. Uma coisa concluiu ele logo. Era que havia coisa oculta que arredava a Margarida do casamento. Tinha algo a mais, no fundo, no fundo, no fundo. Depois daí ele concluiu outra coisa, era que Margarida ainda lhe perdoaria uma segunda carta se lhe a escrevesse, ou lhe a escrevesse. Vamos lá. A primeira vez que Mendonça foi a Mata Cavalos, lá na casa dela, achou-se embaraçado sobre a maneira por que falaria a Margarida. Isto é a primeira vez depois dessa carta, né, que eles foram conversar lá, que ele ia lá. A viúva, né, tirou-o do embaraço, tratando-o como se nada houvesse entre ambos. Mendonça não teve ocasião de aludir às cartas por causa da presença de Dona Antônia, mas estimou ele mesmo, isso mesmo, porque não sabia o que ele diria caso viessem a ficar só os dois, nesse papo da carta. Dias depois, Mendonça escreveu segunda carta à viúva. O Mendonça está danado. E mandou-lhe pelo mesmo canal da outra, pelo mesmo
pelo meu menino. A carta foi-lhe devolvida sem resposta. Mendonça arrependeu-se de ter abusado da ordem da moça e resolveu, de uma vez por todas, não voltar à casa de Mata-Cavalos. Nem tinha ânimo de lá aparecer, nem julgava conveniente estar junto de uma pessoa a quem amava sem esperança. Agora acho que chegou. Mendonça vai deixar essa moça de lado. Não foi mais na casa dela. Ao cabo, então, ao fim de um mês, não tinha perdido uma partícula sequer do sentimento que nutria pela viúva, a paixão consumida. Amava-a com o mesmíssimo ardor. A ausência, como ele pensara, aumentou-lhe o amor como o vento ateia um incêndio. Debalde lia ou buscava distrair-se na vida agitada do Rio de Janeiro. Aquela coisa de, para crescer um amor, uma paixão, você tem que sair, né? Entrou a escrever um estudo sobre a teoria do ouvido, ele era médico, sobre a teoria do ouvido, mas a pena escapava-se-lhe para o coração e saiu escrito como uma mistura de nervos e sentimentos. Estava então na sua maior nomeada o romance de Renan sobre a vida de Jesus. Esse Renan é o Joseph Ernest Renan, que foi um escritor, filósofo, teólogo, filólogo e historiador francês que escreveu um romance sobre a vida de Jesus. Mendonça encheu o gabinete com todos os folhetos publicados de parte a parte e entrou a estudar profundamente, quer dizer, resolveu se dedicar aos estudos e o misterioso drama da Judéia. Fez quanto pôde para absorver o espírito e esquecer a esquiva Margarida, mas era-lhe impossível. Um dia de manhã apareceu-lhe em casa o filho de Dona Antônia. Lembra-se aquele rapaz que vivia às custas da mãe? Traziam-no dois motivos. Perguntar-lhe por que não ia matar cavalos. Isto é, perguntou, rapaz, por que Mendonça, por que você não voltou lá em casa? E mostrar-lhe umas calças novas. Mendonça aprovou as calças e desculpou-se como pôde a ausência, dizendo que andava atarefada. Jorge, que era um rapaz, não era uma alma que compreendesse a verdade escondida por baixo de uma palavra indiferente. Quer dizer, ele não enxergava essas coisas, não sacava isso. Vendo Mendonça mergulhado no meio de uma chusma de livros e folhetos, perguntou-lhe se estava estudando para ser deputado. Jorge imaginava que se estudava para ser deputado, como o cara é meio ignorante, né? Não, respondeu Mendonça. É verdade que a prima também lá anda com livros. E não creio que pretenda ir à Câmara. E não creio que pretenda virar deputada, né? Isto é, a prima também está lendo horrores lá em casa. Ah, sua prima? O Mendonça. Não imagina, não faz outra coisa. Fecha-se no quarto e passa os dias inteiros a ler. Ela está lendo bastante agora. Informado por Jorge, Mendonça supôs que Margarida era nada menos que uma mulher de letras, alguma modesta poetisa que esquecia o amor dos homens nos braços das musas. A suposição era gratuita e filha mesmo de um espírito cego pelo amor como o de Mendonça. Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as musas. Quer dizer, pode ser só para passar o tempo mesmo, né? Mas o Mendonça faz, de cada informação sobre a Margarida, ele faz uma leitura segundo o filtro dele de apaixonada. Note que a prima nunca leu tanto. Agora é que deu para isso, disse Jorge, tirando da charuteira, do charuto, um magnífico Havana no valor de 3 tostões e oferecendo outro a Mendonça. Ele tirou um charuto de Havana, que feitos lá, que vale 3 tostões. 3 tostões, dinheiro de hoje, R$ 30 mais ou menos. E ofereceu outro a Mendonça. Fume isto, continuou ele. Fume e diga-me se há alguém como o Bernardo para ter charutos bons. Quer dizer, o piazão, o rapaz, está envolvido com os charutos, com a vida boa. Gastos os charutos, fumou os charutos, Jorge despediu-se do médico,
levando a promessa de que este iria à casa de Dona Antônia o mais cedo que pudesse. No fim de 15 dias, Mendonça voltou a Mata-Cavalos. Encontrou na sala o Andrade, aquele amigo, e Dona Antônia, que o receberam com aleluias. Mendonça parecia, com efeito, ressurgir de um túmulo. Tinha emagrecido e empalidecido, o que a paixão não faz. Alegou trabalhos extraordinários e entrou a conversar alegremente como dantes. Mas essa alegria, como se compreende, era toda forçada. No fim de um quarto de hora, a tristeza apossou-se outra vez do rosto. Durante esse tempo, Margarida não apareceu na sala. Mendonça, que até então não perguntara por ela, não sei por que razão, vendo que ela não aparecia, perguntou se estava doente. E Dona Antônia respondeu que Margarida estava um pouco incomodada. O incômodo de Margarida durou uns 3 dias. Era uma simples dor de cabeça que o primo atribuiu à aturada leitura. Está lendo muito, está doendo a cabeça. No fim de alguns dias mais, Dona Antônia foi surpreendida com uma lembrança de Margarida. A viúva queria ir viver na roça há algum tempo. A Margarida queria fugir do Rio de Janeiro. Aborrece-te a cidade? Perguntou a boa velha. Alguma coisa, respondeu Margarida. Queria ir viver uns 2 meses na roça. Dona Antônia não podia recusar nada à sobrinha. Concordou em ir para a roça. E começaram os preparativos. Mendonça soube da mudança no Rossio, andando a passear de noite. Disse-lhe o Jorge, na ocasião de ir para o Alcazar. O Jorge encontrou Mendonça e falou assim, Margarida quer se mudar para o sítio, para a roça, e quer levar todo mundo para lá. Para o rapaz, então, para o Jorge, era uma fortuna aquela mudança, porque suprimia-lhe a única obrigação que ainda tinha neste mundo, que era a de ir jantar com a mãe. Não achou Mendonça nada que admirar na resolução. As resoluções de Margarida começavam a parecer-lhe simplicidades. Para o Jorge era ruim porque ele tinha que jantar com a mãe, ele tinha que ir lá, no sítio. Não sei se o sítio é longe ou é perto, né? Quando voltou para casa, encontrou um bilhete de Dona Antônia, concebido nesses termos. Dona Antônia é a tia da Margarida. A tia da Margarida mandou um bilhete para ele. Temos de ir para fora alguns meses. Espero que não nos deixe sem despedir-se de nós. A partida é sábado e eu quero incumbi-lo de uma coisa. Mistério. Mendonça tomou chá e dispôs-se a dormir. Não pôde. A paixão. Quis ler. Estava incapaz disso. Era cedo. Saiu. Insensivelmente dirigiu os passos para Mata-Cavalos. A casa de Dona Antônia estava fechada e silenciosa. Evidentemente, estavam já dormindo. Mendonça passou adiante e parou junto da grade do jardim adjacente à casa. Aquela grade, né, que separa a rua da casa. De fora podia ver a janela do quarto de Margarida, pouco elevada e dando para o jardim. Havia luz dentro. Naturalmente, Margarida estava acordada. Mendonça deu mais alguns passos. A porta do jardim estava aberta. Mendonça sentiu pulsar-lhe o coração com força desconhecida. Surgiu-lhe no espírito uma suspeita. Não há coração confiante que não tenha desfalecimentos destes. Além de que, seria errada a suspeita? Mendonça, entretanto, não tinha nenhum direito à viúva. Fora repelido categoricamente. Se havia algum dever da parte dele, era a retirada e o silêncio. Mendonça quis conservar-se no limite que lhe estava marcado. Quer dizer, ficar longe dessa viúva. A porta aberta do jardim podia ser esquecimento da parte dos fâmulos, dos empregados. O médico refletiu bem que aquilo tudo era fortuito. E fazendo um esforço, afastou-se do lugar. Adiante parou e refletiu.
Havia um demônio que o impelia por aquela porta dentro. Mendonça voltou e entrou com precaução. É a paixão, é a paixão. Apenas dera alguns passos, surgiu-lhe em frente Miss Dollar latindo, a cachorrinha latindo. Parece que a galga saíra de casa sem ser pressentida. Mendonça animou-a e a cadelinha parece que reconheceu o médico, porque trocou os latidos em festas. Na parede do quarto de Margarida desenhou-se uma sombra de mulher. Era a viúva que chegava à janela para ver a causa do ruído. Mendonça coseu-se como pôde por uns arbustos que ficavam junto da grade. Não vendo ninguém, Margarida voltou-se para dentro. Mendonça ficou escondidinho atrás de uns arbustos. Passados alguns minutos, Mendonça saiu do lugar em que se achava e dirigiu-se para o lado da janela da viúva. Acompanhava-o Miss Dollar. Do jardim não podia olhar, ainda que fosse mais alto, para o aposento da moça. A cadelinha apenas chegou àquele ponto, subiu ligeira uma escada de pedra que comunicava o jardim com a casa. A porta do quarto de Margarida estava justamente no corredor que se seguia à escada. A porta estava aberta. O rapaz imitou a cadelinha, subiu os 6 degraus de pedra vagarosamente. Quando pôs o pé no último, ouviu o Miss Dollar pulando no quarto e vindo latir à porta, como que avisando a Margarida de que se aproximava um estranho. Mendonça deu mais um passo, mas nesse momento atravessou o jardim um escravo, que acudia ao latido da cadelinha. Um empregado, naquele tempo tinha esse escravo ainda. O escravo examinou o jardim e, não vendo ninguém, retirou-se. Margarida foi à janela e perguntou o que era. O escravo explicou-lhe e tranquilizou-a, dizendo que não havia ninguém. Justamente quando ela saía da janela, aparecia à porta a figura de Mendonça. Margarida estremeceu por um abalo nervoso. Ficou mais pálida do que era depois, concentrando os olhos todos, a soma de indignação que pode conter um coração, perguntou-lhe com voz trêmula: "Que quer aqui?" Foi nesse momento e só então que Mendonça reconheceu toda a baixeza do seu procedimento, ou, para falar mais acertadamente, toda a alucinação do seu espírito. Pareceu-lhe ver em Margarida a figura de sua consciência e exprobrar-lhe tamanha indignidade. O pobre rapaz não procurou desculpar-se, a sua resposta foi singela e verdadeira. "Sei que cometi um ato infame", disse ele, "não tinha razão para isso, estava louco. Agora conheço a extensão do mal. Não lhe peço que me desculpe, dona Margarida, não mereço perdão, mereço desprezo. Adeus." "Compreendo, senhor", disse Margarida. "Quer obrigar-me pela força do descrédito, quando me não pode obrigar pelo coração. Não é de cavalheiro." Isso juro-lhe que não foi meu pensamento." Margarida caiu numa cadeira, parecendo chorar. Mendonça deu um passo para entrar, visto que até então não saíra da porta. Margarida levantou os olhos cobertos de lágrimas e, com um gesto imperioso, mostrou-lhe que saísse. Mendonça obedeceu. Mas nem um nem outro dormiram nessa noite. Ambos curvaram-se ao peso da vergonha, mas, por honra de Mendonça, a dele era maior que a dela, e a dor de uma não ombreava com o remorso de outro. Vamos lá. Capítulo 8º. Último capítulo. Vamos ver se nós conseguimos ler agora. No dia seguinte, estava Mendonça em casa fumando charutos, sobre charutos, recurso das grandes ocasiões, quando parou à porta dele um carro, apeando-se pouco depois a mãe de Jorge, Dona Antônia. A visita pareceu de mau agouro ao médico, mas apenas a velha entrou, dissipou-lhe o receio. Ele pensou: pronto, vai me dar uma bronca de novo, mas só a senhora entrou. "Creio", disse Dona Antônia,
que a minha idade permite visitar um homem solteiro. De novo, aquelas considerações. Isto aqui é um conto baseado em 1800 e lá vai pedrinhas. As mulheres não iam na casa de um homem solteiro, né? Às vezes é mais nem menos. Mendonça procurou sorrir ouvindo esse gracejo, mas não pôde. Convidou a boa senhora a sentar-se e sentou-se também ele, esperando que ela lhe explicasse a causa da visita. Escrevi-lhe ontem, lembra-se que ela escreveu para ele? Escrevi-lhe ontem, disse ela, para que fosse ver-me hoje. Preferi vir cá, receando que por qualquer motivo, não fosse a mata-cavalos. Queria então incumbir-me de coisa nenhuma. Que ela disse, vou dar uma incumbência para o senhor. E a senhora disse, de coisa nenhuma, respondeu a velha sorrindo. Incumbir, disse-lhe eu, como diria qualquer outra coisa indiferente. Quero informá-lo, na verdade. Ah, de quê? Sabe quem ficou hoje de cama? Isso a senhora dizendo. Dona Margarida? É verdade. Amanheceu um pouco doente. Diz que passou a noite mal. Eu creio que sei a razão, acrescentou Dona Antônia, rindo maliciosamente para Mendonça. Qual será então a razão? Perguntou o médico. Pois não percebes? Não. Margarida ama-o. Margarida ama-o. Mendonça levantou-se da cadeira como por uma mola. A declaração da tia da viúva era tão inesperada que o rapaz cuidou estar sonhando. Ama-o, repetiu Dona Antônia, ama-o. Não creio, respondeu Mendonça, depois de algum silêncio. Há de ser engano seu. Engano, disse a velha. Dona Antônia contou a Mendonça que, curiosa por saber a causa das vigílias de Margarida, descobrira no quarto dela um diário de impressões, escrito por ela, a imitação de não sei quantas heroínas de romances. Aí lera a verdade que lhe acabava de dizer. Ela fazia um diário. Mas se me ama, observou Mendonça, sentindo entrar-lhe na alma um mundo de esperanças, se me ama, por que recusa o meu coração? O diário explica isso. O diário que ela escreve. O diário explica isso mesmo. E eu lhe digo, Margarida foi infeliz no casamento. Aquele casamento dela, que ela é viúva, foi infeliz no casamento. O marido teve unicamente em vista gozar da riqueza dela. A Margarida tem grana, tem posses. E o primeiro marido tinha só a intenção de ficar com ela por conta do dinheiro dela. O marido teve unicamente em vista gozar da riqueza dela. Margarida adquiriu a certeza de que nunca será amada por si, mas pelos cabedais que possui, pelo patrimônio que possui. Atribui o seu amor à cobiça. Está convencido? Ele atribui que o amor dele é porque ele está interessado no patrimônio dela. Mendonça começou a protestar. É inútil, disse Dona Antônia. Eu creio na sinceridade do seu afeto. Ela dizendo para ele Mendonça. Já há muito percebi isso mesmo. Mas como convencer um coração desconfiado? Não sei. Nem eu, disse a velha, mas para isso é que eu vim cá. Peço-lhe que veja se pode fazer com que a minha Margarida torne a ser feliz, se lhe influi a crença do amor que lhe tem. Acho que é impossível. Mendonça lembrou-se de contar a Dona Antônia a cena da véspera, mas arrependeu-se a tempo. Ele quase que ia contar que esteve lá na casa dela à noite, mas freou, arrependeu-se, porque era muito também, né? Dona Antônia saiu pouco depois. A situação de Mendonça, ao passo que se tornara mais clara, estava mais difícil que antes. Era possível tentar alguma coisa antes da cena do quarto, mas depois achava Mendonça impossível conseguir alguma coisa. A doença de Margarida durou 2 dias.
no fim dos quais levantou-se a viúva um pouco abatida, e a primeira coisa que fez foi escrever a Mendonça pedindo-lhe que fosse à casa. Mendonça admirou-se bastante do convite e obedeceu de pronto. Depois do que se deu há 3 dias, disse Margarida, compreende o senhor que eu não posso ficar debaixo da ação da maledicência. Isto é, essa visitação desenfreada dele, e ele foi lá, quase esteve no quarto dela. Nós estamos falando de 1800 e pouco. Ela está dizendo, daqui a pouco a vizinhança vai falar mal de mim, como já fala, viúva, sendo cortejada por tantos e não querendo ninguém. Diz que me ama. Pois bem, nosso casamento é inevitável. Inevitável. Amargou esta palavra ao médico, que aliás não podia recusar uma reparação. Lembrava-se ao mesmo tempo em que era amado, e conquanto a ideia lhe sorrisse ao espírito, outra vinha dissipar este instantâneo prazer, e era suspeita que Margarida nutria a seu respeito. Estou às suas ordens, respondeu ele. É porque ela disse o seguinte, vou ficar mal falada, é melhor eu casar logo com você. Sabe, do tipo assim, é só por conta disso, não é porque eu te amo, não. Né? Admirou-se Dona Antônia da presteza do casamento quando Margarida lhe o anunciou nesse mesmo dia. Margarida já falou para Dona Antônia, tia, eu vou casar. Supôs que fosse milagre do rapaz. Pelo tempo adiante, reparou que os noivos tinham cara mais de enterro que de casamento. Interrogou a sobrinha a esse respeito, obteve uma resposta evasiva. Foi modesta e reservada a cerimônia do casamento. Andrade serviu de padrinho, Dona Antônia de madrinha. Jorge falou no alcazar a um padre, seu amigo, para celebrar o ato. Dona Antônia quis que os noivos ficassem residindo em casa com ela. Quando Mendonça se achou a sós com Margarida, disse-lhe: casei-me para salvar-lhe a reputação. Não quero obrigar pela fatalidade das coisas um coração que não me pertence. Ter-me-á por seu amigo. Até amanhã. O nosso amigo Mendonça sacou a situação e disse, estou casando com você, eu por amor e você para não ficar mal falada. Né? Na época é assim. Então, portanto, este casamento vai se concretizar, mas eu serei seu amigo somente. Né? Então, até amanhã. Saiu Mendonça depois desse speech, deixando Margarida suspensa entre o conceito que fazia dele e a impressão de suas palavras agora. Não havia posição mais singular do que a desses noivos separados por uma quimera, por um sonho. O mais belo dia da vida tornava-se para eles um dia de desgraça e de solidão. A formalidade do casamento foi simplesmente o prelúdio do mais completo divórcio. Menos ceticismo da parte de Margarida, mais cavalheirismo da parte do rapaz, teriam poupado o desenlace sombrio da comédia do coração. Vale mais imaginar que descrever as torturas daquela primeira noite de noivado. Isto é, se cada um abrisse mão das suas posições, o casamento, aquele dia do casamento, poderia ter sido muito mais contente, muito mais alegre. Mas aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo, a quem cabe final razão. O tempo convenceu Margarida, então o tempo agora, os dois casados, o tempo convenceu Margarida de que sua suspeita era gratuita, que o Mendonça estava interessado no patrimônio dela. E, coincidindo com ele o coração, veio a tornar-se efetivo o casamento apenas celebrado. Então, finalmente, depois de um certo tempo, a Margarida cedeu, né, ao amor e percebeu que o Mendonça estava ali justamente porque gostava muito dela. Andrade ignorou essas coisas, o amigo do Mendonça. Cada vez que encontrava Mendonça, chamava-lhe Colombo do Amor. Tinha Andrade a mania de todo sujeito a quem as ideias correm trimestralmente. A quem as ideias ocorrem trimestralmente. Apenas pilhada alguma de jeito, repetia até a saciedade. Aquela pessoa que
tem uma ideia e fica repetindo até que se canse aquilo. Os dois esposos, então os dois casados, são ainda noivos e prometem sê-lo até a morte. Andrade meteu-se na diplomacia e promete ser um dos luzeiros da nossa representação internacional. O Andrade, amigo, se interessou por outra coisa. Jorge continua a ser um bom pândego, né? O Jorge continua na vida dele. Dona Antônia prepara-se para despedir-se do mundo. Dona Antônia já está indo embora, está indo morrer. Quanto a Miss Dollar, a cachorrinha, causa indireta de todos esses acontecimentos, saindo um dia à rua, foi pisada por um carro. Faleceu pouco depois. Margarida não pôde reter algumas lágrimas pela nobre cadelinha. Foi o corpo enterrado na chácara, à sombra de uma laranjeira. Cobre a sepultura uma lápide com esta simples inscrição: A Miss Dollar. Terminou. Este é o conto. Viveram felizes para sempre. Então eu conto Miss Dollar, demorou bastante esse final, porque foram vários capítulos que eu li. Espero que você esteja gostando. No próximo vou continuar lendo Contos Fluminenses, o próximo conto do Machado de Assis, que você saberá porque eu colocarei o título e você saberá na sequência. Tá certo? Então tá aí, Miss Dollar, um excelente conto, não acham? Do nosso querido Machado de Assis. É isso, muito obrigado por acompanhar o meu canal. Dê uma olhada em mais coisas que temos no canal. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.